Boa tarde a todos e a todas. Como tem comunidade externa aqui presente, eu sou Carlos Oliveira, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFTM. Agradeço a participação de todos nesse evento, agradeço a Proeste pelo apoio, né? E a Diretoria de Comunicação. Gostaria de comunicar, né, reforçando aí que essa apresentação está sendo gravada e após a apresentação da nossa palestrante, será aberto para resposta de perguntas, tá? Então, coloquem, por gentileza, no chat as perguntas, né, a respeito do assunto. Então, estamos iniciando aqui nosso ciclo de debates, né, hoje, e o tema será a aplicação da Lei da Biodiversidade no IFTM. Nossa palestrante será a pesquisadora Aline Cristine Moraes Santos, doutoranda e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. A Aline é coordenadora da Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Instituto Oswaldo Cruz, IOC Fiocruz. Então, em nome do IFTM, faço agradecimento à pesquisadora Aline Moraes, que disponibilizou parte do seu tempo para estar conosco, né, dando ensinamentos, e tirar dúvidas aí sobre a Lei da Biodiversidade, CIGEM, assunto extremamente relevante, né, por tratar de uma lei que regula as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, repartição de benefícios, né, associados ao patrimônio genético. Então, em nome seu, Aline, eu estendo aqui os agradecimentos à Fiocruz, que é uma instituição pública que muito nos orgulha como brasileiros, né? Que promove contribuições sem precedentes, eu diria, ao país, pela transformação de conhecimento científico em produtos como vacina, medicamentos, né? Para solucionar aí problemas de saúde pública. Então, mais uma vez, agradeço, dou boas-vindas, né? E passo a palavra, Aline. Muito obrigado. Carlos, obrigada. Eu que agradeço o convite do Instituto para estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre a Lei da Biodiversidade, os impactos que ela tem nas atividades das nossas instituições. É sempre um prazer estar participando e estar podendo contribuir com esse debate. Vou começar aqui, então, compartilhando a minha apresentação. Só um momento. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Então, vou começar. Sim. Bom, pessoal, para a gente começar a entender um pouco da Lei 13123 de 2015, né, a Lei da Biodiversidade, que foi depois regulamentada pelo Decreto 8772 de 2016, é importante a gente entender alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o que é patrimônio genético. Então, patrimônio genético é a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo as substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Tá? E o acesso ao patrimônio genético é toda a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado sobre esse patrimônio genético. Essa lei, ela trouxe um diferencial com relação à medida provisória, né, 2186/16 de 2001, que era a legislação vigente até então, sobretudo com relação ao conceito de pesquisa.
A medida provisória, ela não tinha esse conceito, né? E por conta disso, a gente tinha duas resoluções, a resolução 21 e a resolução 29, que elencavam algumas atividades que não eram consideradas acesso ao patrimônio genético, né? Atividades de pesquisa, que estavam fora do escopo da medida provisória. Nessa nova lei, isso muda. Ela passa a trazer um conceito de pesquisa que vocês vão perceber que é um conceito bastante amplo e que, por conta desse conceito, a gente amplia muito o escopo da Lei 3.123, ou seja, ela passa a incidir em muitas atividades, né, se não quase todas, relacionadas à pesquisa que a gente realiza nas ICTs. Então, a atividade de pesquisa, pela Lei 3.123, ela é definida como atividade experimental ou teórica realizada sobre o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos por meio de um processo sistemático de construção do conhecimento que gera e testa hipóteses e teorias, descreve e interpreta os fundamentos de fenômenos e fatos observados. Ou seja, quase tudo que a gente faz numa instituição de pesquisa, tá? O desenvolvimento tecnológico já é definido como um trabalho sistemático que é realizado sobre esse patrimônio genético ou CTA, baseado nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência prática, que é realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, novos produtos, dispositivos, aperfeiçoar ou desenvolver novos processos para exploração econômica. Com esse conceito de pesquisa, a lei, então, ela passa a alcançar também atividades que não eram consideradas acesso na normativa anterior, a medida provisória. E quais são essas atividades? Epidemiologia, taxonomia, filogenia, ecologia, biogeografia, sistemática. Tá? Além disso, também estão dentro do escopo da lei o uso das informações genéticas depositadas em bancos de dados públicos, tá? E também os testes nos quais o patrimônio genético é utilizado exclusivamente como organismo-alvo. Então, tudo isso agora, tá, que anteriormente não estava no escopo da medida provisória, passa a fazer parte do escopo da lei e necessita do cadastro no CIGEM. Dentro do escopo da lei, além do patrimônio genético, a gente também tem o conhecimento tradicional associado. E o que é isso? É a informação ou prática de uma população indígena, de uma comunidade tradicional ou de um agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associados ao patrimônio genético. Tá? Então, o conhecimento tradicional associado é um conhecimento que esses provedores detêm sobre o uso de um determinado patrimônio genético. Tá? Então, uma pesquisa comportamental, por exemplo, não é CTA. O CTA é quando você tem aquela comunidade faz uso daquela planta, por exemplo, com uma atividade analgésica. Isso é um conhecimento tradicional associado, tá? Porque é o uso que ela faz associado daquele patrimônio genético, tá? E esse CTA, ele pode, então, ser de origem identificável ou não identificável. Ele pode ser identificável diretamente com o provedor, quando você vai direto à comunidade, àquela população e obtém aquele conhecimento diretamente com eles, ou ele pode ser também obtido através de fontes secundárias. Quais são essas fontes secundárias? Publicações científicas ou literárias, meios de comunicação impresso ou audiovisual, internet e mídias sociais, bancos de dados de CTA, dentre outros. Além disso, ele também pode ser obtido através da origem não identificável, ou seja, quando você não consegue indicar, você não consegue identificar, né, uma única comunidade que detém aquele CTA, aquele conhecimento. Tá? E a gente vai ver que essa distinção entre origem identificável e não identificável, ela vai impactar na repartição de benefícios quando a gente gera um produto
que foi desenvolvido a partir desse conhecimento tradicional. Também estão no escopo da lei os micro-organismos isolados no território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, tá? Ou seja, esses micro-organismos, quando você isola ele aqui, isso é patrimônio genético. Então, por exemplo, se a gente tiver hoje um estrangeiro que vem para o Brasil, chega aqui, a gente isola o SARS-CoV-2 desse estrangeiro aqui no Brasil. Esse micro-organismo é patrimônio genético pela Lei 3.123, e você, se for fazer pesquisa com este material, você vai precisar fazer o cadastro no CIGEM. O micro-organismo, ele só não vai ser considerado patrimônio genético nacional se você puder comprovar que ele foi isolado fora do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental, e a regularidade da importação. Por isso, sempre recomendamos que, quando você obtém material de fora, né, um colaborador seu manda esse material para você, guardem, mantenham a documentação desse material, porque você pode precisar dela no futuro, né? Se você depois tiver que repassar esse material para um terceiro, se você for fazer um desenvolvimento tecnológico com esse material, essa documentação é importante para você comprovar que não se trata de patrimônio genético e que então você não precisa seguir o que a legislação determina quando você for realizar alguma atividade com esse material. Bom, o decreto 8772, ele também traz atividades que não são consideradas acesso. Mas atenção, porque isso é uma pegadinha, tá? Quando a gente lê esse artigo, é comum a gente entender, então eu estou fazendo diagnóstico, eu não preciso fazer cadastro. Mas não, tá? O decreto, ele diz que essas atividades elencadas, elas não são acesso quando não forem parte integrante de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. E a gente viu lá no primeiro slide o conceito de pesquisa, que é bastante amplo. Então, tudo isso que está elencado no decreto 8772 só não vai ser acesso se não estiver sendo realizado dentro de uma atividade de pesquisa. Se você está fazendo um diagnóstico para um projeto de pesquisa, é acesso. Então, o diagnóstico ele só não vai ser acesso quando você faz um diagnóstico como no laboratório. Você recebe uma amostra, você faz um diagnóstico, você emite um laudo e acabou. Você não vai fazer mais nada com isso. Agora, se você faz isso e depois você pega esse material, esse resultado, e você usa ele numa atividade de pesquisa, você publica um artigo com os dados que você obteve desse diagnóstico. Aí a gente está falando, sim, de acesso ao patrimônio genético, e aí você precisa fazer o cadastro no CIGEM, sim, ok? A mesma coisa com relação às amostras às sequências obtidas do GenBank, né? Quando você apenas lê ou consulta esse banco de dados, isso não é considerado acesso ao patrimônio genético, né? Mesmo que seja para P&D. Mas a gente sabe que, na maior parte das vezes, a atividade não se limita à leitura e à consulta, né? Você lê, consulta, e depois você compara aquelas sequências e extrai aquelas sequências do seu interesse para fazer a sua atividade de pesquisa. Então, quando você passa a fazer essa atividade, a gente então está falando sim de acesso ao patrimônio genético e é necessário realizar o cadastro. Aí continua o rol de atividades que não são consideradas acesso ao patrimônio genético, sempre quando não forem parte integrante de P&D. E aí eu destaco o item que diz que identificar uma amostra, tá, do patrimônio genético para incorporação no acervo de uma coleção não é acesso, tá? Então, quando eu tenho uma coleção ex situ e eu recebo uma amostra, identifico essa amostra para depositar esse material na coleção,
Isso não é acesso, só identificar e colocar na coleção. Aí, agora, se um pesquisador vem, solicita aquele material para aquela coleção e vai utilizá-lo na atividade dele de pesquisa, ele vai estar fazendo o acesso. E aí ele tem que fazer o cadastro no CIGEM e indicar que o material dele foi obtido daquela coleção. Bom, além das atividades que não são consideradas acesso, a gente também tem atividades que tiveram o prazo de cadastro postergado, tá? A maioria, a exceção do item 8, esses prazos foram postergados para até um ano depois que sair a versão 2 do CIGEM, tá? Então, que atividades são essas? Pesquisa com o objetivo de avaliar ou elucidar a diversidade genética ou a história evolutiva de uma espécie ou grupo taxonômico. Pesquisa em que sejam necessários mais de 100 registros de procedência por cadastro. P&D a partir de amostras de substratos contendo micro-organismo não isolado. Pesquisa em taxonomia, filogenia, sistemática, ecologia, biogeografia e epidemiologia, ou seja, essas atividades aí do item 4, que não eram consideradas acesso, né, até 2015, passaram agora a ser consideradas acesso por força daquele conceito de pesquisa da lei, você tem um prazo maior para realizar o cadastro dessas pesquisas no CIGEM, tá? Então, você, ao invés de cadastrar antes de realizar aquelas atividades que estão previstas na lei, a gente vai ver, você vai ter a opção de fazer esse cadastro num prazo de até um ano depois que sair a versão 2.0 do CIGEM. Além dessa atividade, né, P&D envolvendo amostras obtidas em sílico, P&D na qual foi utilizada a amostra oriunda de uma coleção que não dispõe de informação sobre o estado ou município da coleta, P&D quando não for possível a obtenção do CPF do provedor do CTA identificado, e P&D envolvendo variedades tradicionais ou crioulas, ou raças localmente adaptadas ou crioulas. Nesse caso, o prazo é de um ano após a publicação da lista dessas variedades pelo mapa, tá? E, por fim, P&D, que é realizada quando o cadastro de acesso, né, de desenvolvimento tecnológico, precisa do número de cadastro de autorização de acesso anterior, que foi emitida pelo CNPq e o IBAMA, ainda na época da medida provisória. Tá? Além disso, outro ponto que é importante a gente observar para entender se o que a gente está fazendo está no escopo da lei, é olhar as listas do mapa com as espécies que não são consideradas patrimônio genético in situ encontradas no território nacional. Tá? Nesse link, aparecem a lista de plantas, animais, lista de espécies aquáticas e lista de pragas de vegetais. Então, você checa essa lista. Se a espécie que você estiver utilizando na sua pesquisa estiver nessa lista, você não precisa fazer o cadastro no CIGEM, tá? Ah, mas eu estou usando essa que está na lista e estou usando uma outra que não está. Então, você vai precisar fazer o cadastro e cadastrar apenas aquela espécie que não se encontra nessa lista, tá? Outras fontes também de consulta são o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil e a Flora do Brasil 2020. Bom, a gente, além dos novos projetos, né, que são realizados com acesso ao patrimônio genético, a gente tem uma atividade anterior a isso, né, anterior à lei, que foi realizada ainda na vigência da medida provisória, que agora a gente também tem a oportunidade de regularizar esse passivo. Então, que atividades são essas? São as atividades de pesquisa, bioprospecção, desenvolvimento tecnológico e remessa, sem exploração econômica, que foram realizadas entre 30 de 6 de 2000 e 16 de novembro de 2015. Tá? Nesse período, né, para você poder fazer acesso, você tinha que solicitar uma autorização para o CIGEM ou para os outros órgãos que eram habilitados, inclusive o CNPq, para iniciar essa atividade de pesquisa. Tá? Mas a realidade é que a maior parte, né,
das instituições não solicitou essas autorizações, elas eram difíceis de serem obtidas, demoradas, enfim. E com isso, a gente agora tem a oportunidade de regularizar esse passivo. E de que forma? Bom, as instituições elas enviaram um termo de compromisso, anexo 7, para o Ministério do Meio Ambiente até o dia 6/11/2018. Enviando esse termo, tá? O Ministério ele assina esse termo e devolve para a instituição. A partir dessa data, começa a contar um prazo de 1 ano para regularizar essas atividades. E como que essa regularização pode acontecer? Através do cadastro no CIGEM, tá? Então, para regularizar, basta entrar no CIGEM, fazer o cadastro dessa atividade que foi realizada nesse período, tá? E, com isso, a regularização você envia o cadastro. Depois que você faz esse cadastro, a instituição ela vai precisar planilhar os dados desses cadastros numa planilha que foi fornecida pelo Ministério, tá? E encaminhar essa planilha para o Ministério. Com isso, a regularização se realiza. O prazo, como eu mencionei, é de 1 ano a contar da data de ciência formal da assinatura do termo pelo Ministério. Lembrando que a regularização, ela isenta do pagamento de multas, exceto quando houver conhecimento tradicional associado, onde ainda pode haver até 10% de multa, mas ela pode ser convertida numa repartição não monetária, tá? Ou seja, você pode fazer um projeto de conservação da biodiversidade, uma capacitação de recursos humanos, uma transferência de tecnologia e não necessariamente ter que pagar isso em espécie. Além disso, deixar de se regularizar pode ensejar multa de 1.000 a 10 milhões de reais. Então, quais são os prazos aí da regularização? Então, até dia 6 de novembro de 2018, os termos foram enviados. No caso da Fiocruz, a gente ainda não recebeu esse termo assinado. Recebendo, a gente passa a contar o prazo de 1 ano para cadastrar os projetos, preencher a planilha, encaminhar a planilha para o MMA. E como é que a gente identifica se um projeto precisa ser regularizado? Então, a primeira coisa é observar a data do acesso. Se o acesso foi realizado entre 30/6/2016 do 11/2015, está dentro do escopo. Se foi depois dessa data, já estava sob o escopo da Lei 13.123. Então, ele não é objeto de cadastro, ele vai ser objeto de regularização, desculpa. Ele vai ser objeto de cadastro e não de regularização. E é importante observar com relação à data o que foi feito antes de 30/6/2000. Não havia nenhuma legislação sobre o tema, então você não precisa regularizar. Mas você tem que ficar atento com relação ao acesso continuado, tá? Ou seja, atividades que começaram antes de 30/6/2000, mas que continuaram. Então, eu comecei uma pesquisa em 99, mas ela avançou para 2000, 2001, 2002, 2003. Então, isso passa a ser, sim, acesso, porque a partir de 2000 a gente passou a ter uma medida provisória. Então, nesse caso, esse projeto tem que ser regularizado, tá? Ele só não precisa ser regularizado se você tiver encerrado toda a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com esse material antes de 30/6/2000. Além disso, é importante observar o material acessado e a procedência, ou seja, se é um material, né, do brasileiro, se ele é nativo, se ele foi isolado aqui, se ele foi obtido aqui, a regularização, e exótico, que é o que está fora do escopo da medida provisória, né? Para isso, é importante verificar as instruções normativas do mapa que a gente mostrou aí anteriormente. O outro ponto, observar o escopo da atividade de acesso. Então, se a atividade que você realizou nesse período estava nas resoluções 21 e 29, né, do CEGEM, ou a orientação técnica número 9, você não precisa regularizar. Então, vou dar um exemplo. Taxonomia. Taxonomia
não era acesso até 2015, tá? Porque ela estava na resolução 21. Então, quem estava fazendo taxonomia até 2015 não precisa regularizar, porque até 2015 isso não era acesso. Ah, mas eu continuo fazendo taxonomia agora. Então, você tem que fazer um cadastro de 2015, que foi quando a lei entrou em vigor, 17 de novembro de 2015, para cá. Mas não regularizar um passivo, porque você não tem um passivo, porque isso não era considerado acesso, tá? E, por fim, a finalidade do acesso, se é pesquisa, bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico, porque você vai ter que marcar isso lá na hora que você vai fazer o cadastro no CIGEM, e aí, para isso, você precisa verificar os conceitos da medida provisória, né, da legislação anterior. Bom, no CIGEM, o que a gente faz dentro do CIGEM? O cadastro de acesso ao patrimônio genético, de acesso ao CTA, de remessa para o exterior e de envio para prestação de serviço. Também a gente faz a notificação de um produto acabado ou material reprodutivo, a autorização. A autorização, ela é apenas solicitada quando você está fazendo acesso em área de fronteira e com a participação de estrangeiros, tá? Então, para esse caso, você ainda precisa solicitar a autorização para poder realizar a atividade, tá? E lembrando que acesso em área de fronteira, não é coleta, tá? Então, se você está fazendo atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de fronteira com a participação de estrangeiros, tá? E o credenciamento de coleções ex situ no CIGEM para obtenção de recursos da repartição de benefícios, tá? Então, a coleção, ela não precisa ser cadastrada, tá? A atividade da coleção não precisa ser cadastrada. A coleção, ela pode ser cadastrada, credenciada, para receber recursos da repartição de benefícios. Então, se uma empresa desenvolve um produto onde ela utilizou material obtido de uma coleção, tá? De 60% a 80% do que for auferido com a repartição de benefícios vai ser destinado para essas coleções credenciadas, tá? Mas aí é uma faculdade da instituição. Bom, o cadastro ele tem que ser realizado quando? Ele tem que ser realizado previamente a determinadas atividades. O que isso quer dizer? Você pode começar uma atividade de pesquisa hoje sem fazer o cadastro, tá? Não tem problema nenhum. Mas se você for fazer uma remessa para o exterior, requerer um direito de propriedade intelectual, como, por exemplo, depositar uma patente, notificar que você tem um produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido com esse patrimônio genético, comercializar um produto intermediário ou divulgar resultados finais ou parciais em meio científico ou de comunicação, antes de fazer qualquer uma dessas atividades, você precisa fazer o cadastro no CIGEM, tá? O cadastro ele pode ser realizado para pesquisa, para desenvolvimento tecnológico ou para ambas as atividades. Bom, acesso para a Covid-19, é importante a gente, então, entender que, no caso de pesquisas para a Covid, a remessa ela pode ser realizada sem cadastro, mas é obrigatória a celebração do TTM, e a divulgação também poderá ser realizada sem cadastro, da mesma maneira que a notificação, tá? Depositar uma patente, não, você vai ter que fazer o cadastro antes. No caso da divulgação e da notificação, você vai poder fazer esse cadastro posteriormente, num prazo de 1 ano, contado da data de encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional declarada pelo Ministério da Saúde, tá? Então, posso fazer o cadastro logo? Pode, tá? E é até recomendável para que você não esqueça. Mas se você não quiser, você pode fazer nesse prazo que está determinado pela Portaria 155 de 2020. Uma outra dado importante que é sobre a pesquisa com a Aedes aegypti, há uma nota informativa do Ministério do Meio Ambiente que indica que
o Aedes aegypti não é considerado parte do patrimônio genético nacional e que, portanto, não se enquadra no escopo da lei que regulamenta o uso da biodiversidade. Então, quem está fazendo pesquisa com Aedes aegypti não precisa fazer cadastro no CIGEM, tá? Bom, para fazer o cadastro no CIGEM, você pode utilizar, né, quando você tem uma quantidade muito grande de amostras para serem cadastradas, você pode se utilizar de planilhas para fazer esse cadastro. Essas planilhas elas estão disponíveis nesse link que eu estou indicando aqui, que são relacionados à portaria número 2 e à resolução número 9 do Ministério do Meio Ambiente. Lembrando que os cadastros no CIGEM, eles são públicos, né? Tirando as informações dos usuários, né, as informações pessoais, as outras informações elas são consideradas públicas, a menos que você indique que você quer guardar sigilo daquelas informações. E isso é importante, sobretudo quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, tá? Divulgar determinadas informações no CIGEM pode comprometer, por exemplo, a novidade de uma patente. Então, você tem a opção de fechar esses cadeados que estão elencados aqui no cadastro, e aí, quando você fecha esse cadastro, você fundamenta o sigilo, por que você está solicitando o sigilo daquela informação, e aquela informação ela fica sigilosa no sistema. Sobre pedidos de patentes, os pedidos de patentes em que houve acesso, né, após 17 de novembro de 2015, então você vai depositar esse pedido, o acesso foi feito agora, né, você começou a fazer atividade de pesquisa agora e vai depositar uma patente. No ato do depósito, você vai ter que informar se houve acesso e apresentar o número do cadastro. Esqueci de fazer o cadastro. O INPI vai te dar 30 dias para informar esse número, tá? Os pedidos em que o acesso foi realizado lá, né, antes de 2015, você vai precisar regularizar esse projeto, como a gente viu lá, como é feita a regularização através do cadastro no CIGEM, e você vai precisar apresentar para o INPI esse cadastro, esse número de cadastro, que você fez essa regularização, e então seu pedido vai estar regularizado. Bom, vamos falar agora um pouco sobre remessa de material para o exterior. O que é remessa? Remessa é transferir uma amostra do patrimônio genético para uma instituição localizada fora do país com finalidade de acesso, ou seja, P&D, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária. Para fazer uma remessa, o que você precisa? Eu preciso de um termo de transferência de material, que deve ser assinado pelo representante legal da instituição, uma guia de remessa que contém as informações sobre o material que vai ser enviado e o escopo de utilização, e o cadastro da remessa no CIGEM. Tá? Esse termo de transferência de material, ele tem algumas informações obrigatórias por lei. Então, o tipo de amostra, a coordenada georreferenciada, a quantidade, forma de acondicionamento, volume e peso. Além disso, ele precisa ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, no caso de litígio, o foro competente é o do Brasil, e ele pode prever uma autorização de uma transferência para terceiros, tá? Ou seja, eu mando o material para o meu colaborador e eu já indico nesse TTM se ele pode ou não repassar o meu material para um terceiro. Se eu indicar que ele pode, eu tenho que dizer nesse TTM que, para ele fazer isso, ele tem que assinar um TTM com as mesmas condições do que ele assinou comigo. Então, se eu mandei para ele vedando o uso comercial, por exemplo, para ele repassar para um terceiro, ele vai ter que assinar um TTM também vedando o uso comercial, tá? É importante ter cláusulas nos acordos de parceria, né, sobre transferência de material, mas lembrando que, mesmo que se tenha um acordo, tá, formalizado, de parceria, de licença, de qualquer coisa, você é obrigado a ter o termo de transferência de material quando a transferência for de patrimônio genético. E o material ele tem que seguir acompanhado desses 3 documentos, tá?
E é importante notar que as fiscalizações estão acontecendo nos aeroportos, tá? Nesse momento de pandemia, estão acontecendo de fato, as instituições estão sendo multadas, então é importante observar essas obrigações para que a instituição não seja multada. E mais, não é só a instituição que está recebendo a multa, o pesquisador, enquanto pessoa física, também está sendo multado. Tá? Então, nós temos conhecimento de pesquisador que foi multado por volta de 20 mil reais por uma remessa que foi feita sem o material estava desacompanhado, por exemplo, do cadastro de remessa. Tá? Então, além da questão financeira, né, da multa, a gente está falando aí de todo um desgaste emocional, né, porque você tem que constituir um advogado, você tem que participar de uma audiência de conciliação, você tem que apresentar defesa para tentar, né, minimizar, reduzir o valor dessa multa, e isso é um desgaste muito grande para o pesquisador. Por isso a gente pede atenção aí nessa questão da remessa. O TTM, né, ele é importante não só para o cumprimento dessa lei, mas para evitar o uso indevido do material, para que seja possível rastrear, né, esse material, e também para garantir o acesso aos resultados obtidos com o uso do material e resguardar os direitos de propriedade intelectual, tanto sobre o material quanto sobre os resultados gerados pelo seu uso. Então, o TTM ele é muito importante sobre esses dois aspectos aqui, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente manda um material nosso para o exterior, esse material é utilizado para um desenvolvimento tecnológico, para desenvolver um produto, né? Uma vacina, um medicamento, um kit diagnóstico, e esse produto é desenvolvido, é comercializado, a gente não tem nenhum direito sobre ele, a gente não tem acesso, e muitas vezes a gente precisa comprar, né, esse produto que foi desenvolvido com o nosso material. Então, o TTM é importante sob esse aspecto também. Tá? Então, por esse motivo, a gente recomenda que seja feito TTM para todas as remessas, inclusive nacionais. É assim que a Fiocruz vem trabalhando. E a gente também lembra que a possibilidade de que esse TTM ele seja feito de maneira ampla, né? Ele pode ter uma vigência de até 10 anos, renovável, tá? E aí você vai fazendo as guias de remessa correspondentes ao material que está sendo remetido naquele momento e o cadastro de remessa para cada uma dessas remessas. Mas você pode ter um TTM assinado uma vez, que tem uma vigência longa, porque aí você evita essa negociação com a instituição de fora, a assinatura, né? Esse processo que às vezes pode ser um pouco demorado. Sobre remessa, é importante também indicar que devolver uma amostra, né, de patrimônio genético nosso que está depositado numa coleção do exterior não é remessa. Então, eu peguei uma amostra de uma coleção do exterior, um patrimônio genético brasileiro que está numa coleção de fora. Quando eu for devolver esse material, basta eu anexar a ele uma cópia do instrumento que formalizou o empréstimo, tá? Então, eu coloco uma cópia desse documento junto com o material e devolvo, porque numa eventual fiscalização não vai ter nenhum problema. Sobre regularização de remessa, se a destinatária foi extinta ou se ela se recusou a assinar o TTM, anexar um documento que comprove a extinção dessa destinatária ou um comprovante de que ela se recusou a assinar o TTM. Por fim, a formalização do TTM é suficiente para caracterizar a associação entre o provedor e a instituição estrangeira, né? Porque a lei da biodiversidade, ela diz que para você acessar o patrimônio genético, você precisa, né, uma instituição estrangeira, ela precisa estar associada a uma instituição nacional, né? Quando há formalização do TTM, essa formalização já caracteriza essa associação. Então, a instituição estrangeira vai poder acessar o patrimônio genético para, né, fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico, porque ela já vai ser considerada associada com a assinatura do TTM. A figura do envio
que aí o envio já é quando você manda esse material para o exterior para uma prestação de serviços, tá? Então, a principal diferença entre o envio e remessa é a remessa é quando a gente está falando de colaboração e o envio é quando a gente está falando de prestação de serviço, tá? Para o envio, você não precisa fazer um cadastro, tá? No Cigem. Você pode informar sobre o envio dentro do seu cadastro de acesso, mas isso não precisa ser prévio ao envio do material. Mas você precisa formalizar um instrumento jurídico que também precisa de algumas informações obrigatórias, né, sobre o material, a descrição do serviço que vai ser realizado e o prazo, a obrigação de devolver ou destruir as amostras e a vedação do repasse da amostra para terceiros e da utilização desse patrimônio genético para outros fins, além da vedação da exploração econômica e do requerimento de qualquer tipo de direito de PI. Por causa disso, é que o envio ele é utilizado para a prestação de serviço e não para uma atividade de colaboração. E as amostras que vão ser enviadas, elas também devem seguir acompanhadas desse instrumento jurídico sob pena de sanção, conforme está previsto na lei. E aí a gente vai falar, então, sobre essas sanções. O que acontece se a gente não realizar alguma dessas atividades que estão previstas na lei? A gente pode ser advertido, podemos receber multa, apreensão das amostras, dos instrumentos, dos produtos, suspensão temporária de fabricação e venda, embargo da atividade, interdição parcial ou total do estabelecimento, inclusive de laboratórios, tá? E o suspensão ou cancelamento de um atestado ou autorização de que trata a lei. Como são qual o valor dessas multas, né? Aqui a gente está falando pessoa jurídica. Remeter material, né, diretamente ou por interposta pessoa sem cadastro prévio, a multa é de 100 mil a 10 milhões de reais. Lembrando que essa interposta pessoa que está indicada aqui, ela pode ser desde o aluno, tá, que vai lá para fora levando esse material, pode ser o courrier que é contratado para enviar remeter esse material. A gente está tendo conhecimento de que existem algumas empresas de courrier que não estão solicitando esses documentos e não estão anexando esses documentos nessas remessas, e isso é sério, a gente pode ser sancionado por isso. Requerer um direito de propriedade intelectual sem cadastro, a multa é de 3 mil a 10 milhões de reais. Divulgar resultados sem cadastro prévio, de 1.000 a 500 mil reais. Deixar de indicar a origem do CTA identificado em divulgações, de 1.000 a 500 mil reais. E apresentar informação falsa, de 100 mil a 5 milhões de reais. Isso é aplicado em dobro se essa informação for relacionada a remessa ou envio. E essas sanções elas podem ser aplicadas cumulativamente. Sobre remessa especificamente, aquela multa lá que a gente viu de 100 mil a 10 milhões, ela será aplicada por espécie que estiver sendo remetida, em triplo se essa espécie constar do anexo 1 da CITES e em dobro se ela constar do anexo 2 da CITES. E para graduar, né, para definir o valor, né, dessa multa, a autoridade competente ela leva em consideração a gravidade do fato, os antecedentes do infrator, a reincidência e a situação econômica. E importa destacar o quê? Se você, depois que foi multado uma vez, menos de 5 anos depois, você vai lá e comete uma nova infração, tá? Se for a mesma infração, que você já tinha sido multado, a multa vai ser aplicada em triplo. Se for uma atividade, né, uma infração diferente, essa multa, então, é aplicada em dobro. Repartição de benefícios, a gente também tem uma diferença com relação à medida provisória. Hoje, quem reparte benefícios é somente quem fabrica o produto no último elo da cadeia,
tá? Então, o licenciamento, ele não reparte. Então, se o Instituto desenvolve uma tecnologia, licencia para uma empresa que vai produzir, né, que vai fabricar e comercializar esse produto, o Instituto não tem que repartir benefícios, tá? Quem vai repartir é a empresa que vai fabricar o produto. Estão isentos dessa repartição microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual, agricultor tradicional e suas cooperativas, fabricante de produto intermediário, produtor que não esteja no último elo da cadeia, esses estão isentos. O que não significa que eles não tenham que notificar no CIGEM. Então, uma microempresa que desenvolve um produto com patrimônio genético, ela tem que ir lá no CIGEM fazer a notificação de que ela tem um produto para comercializar, e aí ela vai apresentar a documentação pertinente para ser considerada isenta, tá? Essa repartição hoje é feita de que maneira? Ela pode ser feita monetariamente, né, com um depósito de 1% das vendas líquidas no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, ou ela pode ser não monetária, ou seja, através de projetos de conservação da biodiversidade, transferência de tecnologia, capacitação de RH, distribuição gratuita desses produtos em programas de interesse social, né? E essa repartição não monetária, ela tem que ser pelo menos 75% do valor que você pagaria monetariamente. Você tem que calcular quanto seria 1% da venda líquida, e aí esse valor você pode pegar 75% e fazer uma dessas atividades para fazer a repartição não monetária. E como é que você define, né, se vai ser monetário ou não monetário? No caso de patrimônio genético, é a escolha do usuário. Então, a empresa que vai escolher. Se for o produto foi desenvolvido com conhecimento tradicional de origem não identificável, é obrigatório que seja monetária. E se for de origem identificável, você tem que fazer a negociação com o provedor, né, com a comunidade, a população indígena que te fornecer esse conhecimento. Além disso, você tem que depositar 0,5% no fundo, tá? A repartição não monetária, ela é vista como importante para as ICTs, como uma oportunidade de receber recursos, né? Então, uma empresa que produz desenvolve um produto e que vai optar por fazer uma repartição não monetária, ela pode desenvolver um projeto de conservação dentro de uma ICT, né? Então, ela pode aportar esse recurso, ao invés de ela depositar no fundo, ela pode aportar isso numa instituição de ciência, tecnologia e inovação. Vou passar agora também por um passo a passo para o cadastro no CIGEM, para que a gente possa abrir para as perguntas, tá? Então, a gente já viu o que é feito dentro do CIGEM. Como é que eu faço para me cadastrar? Então, a primeira coisa é fazer um cadastro de usuário. Você entra lá no CIGEM, vai se cadastrar lá a pessoa física, vai colocar os seus dados. E depois, ele vai perguntar se você está vinculado a alguma instituição. Você vai dizer que sim e vai colocar o CNPJ da instituição. Quando você faz isso e envia o seu cadastro, o representante legal da instituição recebe o e-mail e aí ele vai validar o seu cadastro, ou seja, ele vai indicar que, de fato, você tem vínculo com a instituição. A partir disso, você vai poder fazer os cadastros de acesso e de remessa vinculado à sua instituição. O sigilo, né, sempre é importante observar, a gente já falou sobre isso no momento da realização dos cadastros. E aí você entra na atividade de acesso. Então, você vai cadastrar a atividade que você vai realizar, o título em inglês, um resumo não sigiloso, palavras-chave, setor de aplicação, o período da atividade, né? A data de início e a data aqui de término. Você pode, inclusive, marcar essa opção de que ainda não foi iniciado ou em execução, tá? E quando você marca isso, se você não fizer nenhuma mudança no patrimônio genético acessado, esse seu cadastro pode ficar aí vigente por todo um longo período. E onde você também indica a equipe que vai fazer parte do seu projeto. Então, aqui você inclui todos os membros da equipe
incluindo de outras instituições e estrangeiros também, tá? Você pode incluir novos membros no seu cadastro. Então, fiz um cadastro hoje, amanhã entrou um novo bolsista, eu entro lá no meu cadastro e eu insiro essa pessoa na equipe do meu projeto, porque aí todas as atividades que ele for realizar, se ele for fazer uma publicação, se ele for participar de um seminário, né, se ele for apresentar um pôster, isso vai estar aí protegido por esse cadastro. A identificação taxonômica do patrimônio genético, né? Você pode, tem duas questões aí que são importantes, você não pode inserir um novo patrimônio genético após o cadastro. Então, depois que você faz o cadastro, se você começar a trabalhar com uma outra espécie, você vai ter que fazer um novo cadastro, tá? Mas aí, quando você for fazer esse novo cadastro, você insere o número do cadastro anterior e ele puxa as informações do seu cadastro anterior, então você só vai precisar complementar. E também existe uma opção de impossibilidade de identificação do material. Ou seja, no momento que eu pego esse material, eu fui lá, peguei aquele material do solo, eu não sei ainda o que tem ali dentro daquele material que eu coletei. Eu posso marcar que eu não consigo identificar nesse momento, apresento uma justificativa, e quando eu identificar, eu vou lá e complemento o cadastro. A procedência do material, se ele é in situ, se ele é ex situ, e aí ex situ ele pode ter sido obtido de uma coleção biológica, de outras coleções ex situ, do comércio, de cultivo ou criadouro ou in silico, e também de produto intermediário. E na procedência do material, né, se esse material ele foi obtido antes, né, de 17 de novembro de 2015, né, você pode indicar a localização geográfica mais específica possível. Então, você não sabe a coordenada exata, porque esse material foi coletado há muito tempo. Você indica, né, a localização mais específica que você puder, com base nas informações que você obtenha, ou de uma coleção, se o material veio de coleção, ou de um banco de dados de onde você obteve os dados in silico, por exemplo. Nesse ponto, a gente finaliza as informações que são obrigatórias pelo CIGEM, e aí as informações que não são obrigatórias, que são as parcerias nacionais e internacionais, tá? A gente sempre recomenda que instituições que vão receber, né, uma remessa de material sejam cadastradas aqui como parceiras, isso é importante. E os resultados obtidos naquele projeto. Então, se você tiver uma patente, se você licenciar, se você tiver realizar divulgações, né, posteriormente à realização do cadastro, você pode vir aqui e inserir, mas isso não é obrigatório, tá? Aqui é um exemplo de um comprovante de cadastro de acesso, tá? Vocês podem observar que aparece, né, o nome, né, a equipe do projeto fica aqui. Então, isso é importante. Às vezes você está fazendo parte de um projeto que o coordenador do projeto está em outra instituição, né? E aí ele que vai fazer o cadastro no CIGEM. Peça para ele te mandar esse comprovante, porque aí você pode verificar se o seu nome está aqui na equipe do projeto. Se tiver, ok, você guarda esse comprovante, porque aí está tudo certo. Você não precisa fazer um cadastro você também, tá? Mas o sistema hoje, ele não te avisa quando você é inserido num cadastro que um terceiro está fazendo. Essa funcionalidade ela vai aparecer na versão 2.0, mas por enquanto ela não existe, então a nossa sugestão é sempre solicitar que envie o comprovante para que você possa verificar se o seu nome consta da equipe. Quando você acaba o cadastro de acesso, você já pode realizar essas atividades, né? Requerer uma patente, comercializar um produto intermediário, divulgar os resultados, notificar um produto acabado. E aí abre-se um período de verificação pelo Ministério de 60 dias, mas você não precisa aguardar
Acabou, fez o cadastro, sai lá o seu comprovante em PDF, você já pode realizar essas atividades aqui. Na remessa, o cadastro de remessa no SIGEM, a mesma coisa, né? Você precisa, no cadastro de remessa, anexar o TTM, tá aqui, ó, o TTM que é assinado pelo Instituto e pela instituição que está recebendo o material no exterior. Você tem que anexar esse TTM e a guia de remessa aqui, tá? E preencher com as informações sobre a remessa, que tem que ser as mesmas informações que estão no TTM, tá? Então, você não pode colocar no TTM que você está mandando uma espécie X e aqui você colocar colocar uma outra. Ou eu estou dizendo no TTM que eu estou mandando 10 ml, eu estou mandando 20. E aí eu coloco aqui 20. Isso também é passível de sanção, você fazer um cadastro que está em desacordo com o que de fato está sendo remetido. Exemplo de um cadastro de remessa, tá? Então, aqui vem indicada a instituição destinatária, né, do material. E, da mesma forma, você fez o cadastro, você já pode realizar a sua remessa, você imprime esse cadastro, pega o cadastro, a guia de remessa, o termo de transferência, junta tudo e o material sai com esses 3 documentos e você não vai ter nenhum problema na fiscalização. Então, para fechar, acho que sim, os desafios que a gente consegue identificar hoje nas instituições com relação a esse tema são inúmeros, né? A começar pela orientação da comunidade científica, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, principalmente com relação à ampliação desse escopo da lei, né, e dos procedimentos de remessa, regularização e divulgação de resultados, o alinhamento desses fluxos e procedimentos nas diversas instâncias envolvidas na instituição. Então, é um tema que envolve a pesquisa, o NIT, a área de exportação e importação, a comunicação, o ensino, a elaboração de modelos de instrumentos, né, de remessa e de envio, a realização desses cadastros de acesso e de regularização no prazo determinado por lei, a celebração de TTM e os cadastros para todas as remessas, e o fortalecimento e a capacitação dos NITs ou das áreas competentes, né, que vão atuar nesse assunto dentro da instituição. Então, a gente vê que é um desafio muito grande de uma mudança de cultura nas ICTs com relação a esse assunto, a fim da gente seguir a legislação e evitar sanções, inclusive de multas, para as instituições que já hoje enfrentam, né, uma dificuldade muito grande com relação aos seus orçamentos. Então, ter que retirar uma parte do seu orçamento, que já é escasso, para pagar uma multa, é algo que é muito complicado e acho que não é razoável para as nossas instituições, por isso a gente precisa estar atento para evitar que isso aconteça. É isso, eu queria agradecer o convite, o tempo de vocês aí na palestra, e eu fico aberta agora para as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Aline, pela excelente apresentação, muito esclarecedora, né? Então, aqui, eu acho que nós podemos, cada inscrito aí, né, ele abre o microfone e faz a pergunta, fica bom assim, né? Pode ser? Então, já temos uma primeira inscrição, da Simone Aparecida da Silva, coordenadora do curso de Engenharia Agronômica do campus Uberaba. Fique à vontade, Simone. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Aline. Aline, da outra vez teve uma live que foi transmitida pelo YouTube, eu consegui participar também, vi a apresentação, muito boa por sinal, obrigada. Mas eu fiquei com uma dúvida desde a outra vez,
que é o seguinte, Aline, se eu realizo pesquisas com algum produto biológico, na área agronômica agora tem sido bastante frequente esses produtos biológicos, e esse produto ele já é comercializado por uma determinada empresa, que tem, obviamente, o cadastro no mapa, ainda assim eu preciso fazer o cadastro? Por exemplo, pesquisas com inoculantes de sementes, inoculante para soja, para feijão, eu ainda assim preciso fazer o cadastro? Precisa. Você vai precisar fazer o cadastro, e aí na hora que você for indicar a procedência do patrimônio genético, você vai indicar ex-situ comércio. Então, ele vai te perguntar o estabelecimento onde você adquiriu aquele produto e a data em que você fez a aquisição desse produto. Mesmo quando Aí fiquei com uma dúvida, porque normalmente a gente trabalha com doações. Por exemplo, eu tenho ex-alunos, aí o ex-aluno usou, sobrou um pouquinho, porque nós não temos como comprar isso com CNPJ. Alguns produtos são só com CNPJ de produtor. Nesse caso, como que faz, Aline? Mas aí vocês obtêm isso como? Como é que isso vem? A empresa doa para vocês? Em alguns casos, direto pela empresa, por exemplo, às vezes a BioValens me faz doação, e em alguns casos, algum ex-aluno que possui propriedade rural, que consegue comprar isso com o CNPJ da empresa, e sobra, faz doação do produto. No primeiro caso é fácil, né? Mas e o segundo? Não tem problema, você pode indicar a empresa onde ele adquiriu, mesmo que ele tenha doado para você. Você indica que a compra foi feita, ou foi doado, não importa, né? Veio de uma empresa, independente da forma, se foi uma compra direta ou se foi uma doação, você indica o nome da empresa e a data em que isso foi feito. Perfeito, então. Obrigada, Aline, obrigada, Carlos. Nada. Inclusive, essa colocação da Simone é muito comum, né? A gente, como monta experimento de pequeno porte, né? A gente sempre lança a mão aí de entrar em contato com ex-alunos, né? E que acaba colaborando conosco aí, né? Na doação de insumos aí. A segunda pergunta vem do Flávio Moreno Salvador, né? Fique à vontade, Flávio. Oi, obrigado, Carlos, né? Boa tarde, colegas todos. Boa tarde, doutora Aline, prazer em ouvi-la. Muito obrigado pelos esclarecimentos, foi realmente bastante importante a sua explanação, deu uma clareada bastante grande no entendimento dessa lei. Uma pergunta que eu, na verdade, eu tenho várias perguntas, mas eu vou me ater a uma só, e na realidade eu precisava estudar para ter mais perguntas, mas é mais ou menos o seguinte: quando a gente vai fazer o cadastro, né, pelo que eu entendi, tem cadastros diferentes. Um é um cadastro para acesso, outro é cadastro para remessa, e assim vai. Né? E quando a gente faz, por exemplo, quando você trabalha, eu entendi o seguinte, porque na minha cabeça patrimônio genético era alguma coisa que era assim, natural do país. Então, o mico-leão dourado é patrimônio genético. Agora, a vaca holandesa não é patrimônio genético. Essa raça foi desenvolvida na Holanda, na Europa, não era patrimônio genético. Mas pelo que você conta, então, na realidade, assim, se é ser vivo, né, a gente costuma brincar entre nós lá na Pró-Reitoria de Pesquisa e fala assim, se não é mineral, tem que cadastrar. Né? Ou seja, se não é mineral, se tem se for uma célula, precisa cadastrar. Então, é assim mesmo, quer dizer, eu trabalho eu sou da área de zootecnia, trabalho com ovinos, e a gente não trabalha com nenhuma raça típica do Brasil, né, crioula do Brasil. Então, sempre é necessário fazer o cadastramento, não importa da onde é a origem dessa espécie. Isso. A única coisa que você pode fazer é olhar a lista do mapa, né? Existe uma lista de espécies animais, por exemplo, e espécies de plantas que não são consideradas patrimônio genético in situ encontrado no território nacional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Apis mellifera. A Apis mellifera está nessa lista. Então, se você está fazendo pesquisa com Apis mellifera, você não precisa fazer o cadastro no CIGEM, tá? Plantas. Você tem várias espécies ali que não por exemplo, tomate, alface,
Tem várias espécies ali que constam dessa lista. A lista de espécies vegetais é bem extensa, tá? A de animais não, ela é pequenininha, mas a de vegetais é bem grande. Então, olha a lista e vê o que você está trabalhando tiver ali, você não precisa fazer o cadastro. Se não estiver, eu recomendo que faça. A menos que você tenha recebido esse material de fora, tá? E você tenha essa documentação. Olha, o meu colaborador no exterior me mandou esse material, eu tenho aqui um documento que comprova que ele mandou para mim, que esse material é exótico, aí você também não precisa fazer o cadastro. Tá, entendi, obrigado. Só mais uma perguntinha, aproveitar, deixa aqui. É o seguinte, o entendimento de ex situ significa assim, quando essa espécie, esse ser, esse, né, organismo, ele não está no seu lugar, no seu local de origem. Né? Uma coleção sempre é ex situ, porque está dentro de um laboratório, e se for de plantas, por exemplo, tem plantas da Amazônia, vamos supor assim. Agora, eu gostaria de perguntinha assim, bem ignorante mesmo. O que é sílico? Em sílico é quando você obtém que você não é como, por exemplo, a sequência genética, ela é em sílico. Ah, entendi. Acho que entendi, tá joia. Entendeu? Obrigado, entendi. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Nada. Tá. Obrigado, Carlos. Bom, obrigado, Flávio. A terceira pergunta, Carlos Alvarenga. Bom, então, doutora Aline, primeiramente, parabenizar pela brilhante apresentação, né? Eu estou tendo até a oportunidade de estar vendo pela segunda vez e podendo consolidar aí algumas dúvidas, né? A minha pergunta, ela vai um pouquinho na linha da pergunta do Flávio, porque no início da sua apresentação você colocou a questão conceitual, né? Que se a gente tem uma pesquisa científica e tecnológica, tem que fazer o cadastro. Então, eu ia fazer a pergunta mais ou menos nessa linha, porque na Pró-Reitoria, nós temos os nossos editais de pesquisa, que todos eles têm uma concepção de pesquisa científica ou tecnológica. E aí, em cima dessa, eu estava tendo o entendimento que todos os projetos de pesquisa cadastrados na Pró-Reitoria, científica ou tecnológica, teriam que se fazer o cadastro. Agora, eu estou entendendo que tem que fazer... somente teria uma exceção no caso das situações, né, conforme a senhora colocou, que pode estar no mapa lá, animal ou de planta, então seria nesse tipo de exceções, é isso mesmo? Isso, Carlos. Eu acho que assim, vocês têm, de uma maneira bem prática, né? Eu acho que vocês têm que pegar assim, os projetos de pesquisa que vocês têm na Pró-Reitoria, né? Aí vocês têm que olhar para eles e ver o que quando que eles começaram, né? Para você poder saber se você está falando de algo que começou depois de 2015 ou se você tem aí projetos que vêm antes de 2015, né? Quando você separa isso pelos prazos, você consegue saber o que você vai ter que regularizar o passivo, né? Aquilo que começou antes de 2015, que era acesso, que eu não obtive autorização naquela época, eu agora posso cadastrar e regularizar. E aquilo que vem de 2015 para frente, que aí o cadastro ele é necessário antes daquelas atividades ali que estão na lei, que é remessa, divulgação, né? Tudo aquilo. Então, acho que tem que separar pelo prazo, pelo lapso temporal, entendeu? Para vocês poderem saber o que vocês vão ter que fazer com cada projeto, porque vai depender desse lapso temporal, sim. Então, por exemplo, a questão do taxonomia, epidemiologia, ecologia, aqueles itens, aquelas hipóteses em que não eram acesso antes de 2015. Esses projetos, o que foi feito antes de 2015, não tem que fazer mais nada, deixa quieto. Morreu porque não era acesso. Mas se você continua fazendo eles de 2015 para cá, esses projetos precisam ser cadastrados no CIGEM. Então, a minha pergunta foi na linha, assim, dos futuros editais, né, que a gente vai estar soltando, igual vai ter um edital de bolsas institucionais do CNPq, agora que vai estar saindo agora de junho para início de julho. Então, aí, nesse caso, a gente vai ter que seguir a lei, né, a mudança que teve na lei, e aí a pergunta que eu faço, né,
a princípio, todos os projetos estariam enquadrados, fora essas excepcionalidades, então, que foi colocada agora recentemente. Exatamente. Você olhando para as espécies que constam nessas listas, e aí isso estaria fora, e a gente tem aqueles casos em que o cadastro também foi postergado, então a pessoa vai ter um prazo maior para fazer o cadastro. Mas em linha geral, os projetos de pesquisa dos futuros editais, eles vão ser, se você tiver utilizando o patrimônio genético, vai ter que ser objeto de cadastro. Uma outra pergunta que é muito importante para nós, ali institucionalmente, né, é o seguinte, porque no edital a gente vai ter que ter isso claro para os pesquisadores. E a dúvida, ela vai na seguinte linha. Nós podemos, no edital, o pesquisador, ele assinar um termo de compromisso para poder ele não ter que submeter um projeto que ele não sabe se vai ser aprovado, porque o projeto ele pode ou não ser aprovado. Então, ele assinaria um termo de compromisso dizendo que, caso o projeto seja aprovado, ou após o resultado final, daria um prazo, que é o prazo, ele sendo aprovado, de estar regularizando essa questão do CIGEM. Então, pode ir nessa linha. Nós não precisamos de cobrar o envio de projeto antes de saber o resultado, correto? Sim, exatamente. Você pode incluir no edital, uma das cláusulas do edital, você pode indicar isso, que caso o projeto seja contemplado, a obrigação de realizar o cadastro no CIGEM e o envio desse comprovante de cadastro para a área competente dentro do Instituto. Que aí a gente já resolve o problema de curto prazo, da agora para frente. E aí tem que ver também a questão do passivo, que é uma outra questão que a gente já está com uma comissão trabalhando para, junto ao NIT, estar regularizando. Perfeito. As minhas perguntas já estão esgotadas, acredito. Obrigado. Obrigado, Alvarenga. Isso daí são algumas questões que a gente tem muita preocupação, Aline. Obrigado pelas respostas aí. Bom, eu estou inscrito aí como quarto, mas eu passo para o Kleber. Eu faria minhas perguntas, né? Porque não tinha ninguém inscrito, mas eu vou para o final. Então, o Kleber Barbosa de Oliveira é o coordenador de produção e pesquisa do campus Uberaba, né? Nosso colega aí. Fique à vontade, Kleber, fazer as suas perguntas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Aline. Boa tarde. Minha dúvida é rápida, né? A gente já teve essa discussão um tempo atrás aqui no campus Uberaba, né? Eu trabalho com bovinos diretamente aqui no setor de bovinocultura, e a gente sempre teve essa dúvida aí, até em relação se as pessoas que trabalham com bovino, com ovinos, igual o Flávio falou, se a gente precisaria realmente fazer esse cadastro no SINGEM, né? E até eu lembro que na época a gente, por desencargo de consciência, a gente fez o cadastro para se enquadrar dentro daquele prazo para a gente não ter problema com multas, né? E veio até carta para nós, do SINGEM, pedir para a gente apresentar documento, cópia da certidão de conselho profissional, enfim. Mas até eu voltei agora aqui na instrução normativa de 16 de abril de 2018, que tem a lista lá que na época era o Blairo Maggi, né, que era o ministro. E eu vi que naquela lista lá, por exemplo, tem bovino, tem ovino. A maioria, na verdade, das espécies que a gente trabalha aqui no território nacional, né, espécies domésticas, estão listadas lá. Então, na prática mesmo, significa que a gente não, essas espécies que a gente trabalha, a gente não precisaria cadastrar isso no SINGEM. A não ser que fosse alguma coisa totalmente diferente, que envolvesse aí talvez um genoma que fosse descoberto novo, né, que se enquadraria. Seria isso mesmo? Exatamente, Kleber. Se a espécie que você está trabalhando, ela consta dessa lista, você não precisa cadastrar. Perfeito. Porque aí eu acho que até facilita essa questão que o Flávio levantou aí, até mesmo para a gente, minha preocupação, a hora que o Carlos falou dos editais, né? Os que estiverem relacionados aos animais que estiverem nessa lista aqui, então não se enquadrariam aí nesse caso que o Carlos tinha levantado antes aí, né? Isso, vocês podem até, de repente, pensar no edital, inserir esse link, né, com as listas, para que o pesquisador possa, eventualmente, consultar e verificar se o projeto dele, de fato, está acessando o patrimônio genético, para ele depois poder providenciar o cadastro, caso ele tenha o projeto contemplado no edital.
Beleza, era só isso. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. Bom, enquanto eu vou fazer minhas perguntas aqui, enquanto outros se inscrevem. Aline, minha preocupação é com relação a prazos, né? Logo após o recebimento do termo aí, né, de compromisso da instituição, pelo Ministério do Meio Ambiente para regularização, né, desses projetos institucionais aí, né, com patrimônio genético, pela sua experiência aí, né, como que isso vem sendo tratado, né? Porque, no meu entendimento, logo após o recebimento desse termo, você tem 1 ano para estar regularizando esses projetos, né? Como que você tem visto aí, né, ou nas suas palestras, né, o Ministério ele tem sido sensível a dilações de prazo ou não, né? Como que isso vem sendo tratado, né? Você comentou de multas aí que em remessa, em aeroportos estão acontecendo, né? Então, a grande preocupação, né, é que isso se massifique e chegue até nós, né? E nós tenhamos aí problemas, né, com multas, sanções e assim por diante, né? Não só a instituição, quanto os pesquisadores, como você comentou aí. Exato, Carlos. Acho que assim, com relação à regularização, eu acredito que a gente não vai ter extensão de prazo, tá? Porque a regularização de pesquisa ela já foi postergada, né? A regularização de pesquisa ela era para acabar em 6 de novembro de 2018, né? Só que como estava próximo daquele prazo e boa parte das instituições não tinha feito regularização dos seus projetos, houve essa outra oportunidade de você mandar aquele termo de compromisso assinado até a data de 6 de novembro de 2018 e ter essa oportunidade agora de mais esse período para fazer a regularização através do cadastro. Então, eu não acredito numa postergação, entendeu? Até porque o termo de compromisso, né, essa obrigação do prazo de 1 ano, ela consta do termo de compromisso que foi assinado entre as partes, tá? Então, não me imagino que tenha uma postergação, não. Mas, né, nesse país tudo pode acontecer, então, sei lá. Mas eu não contaria com isso, tá? Sobre a questão da remessa, sim, assim, a remessa hoje é a questão que mais nos preocupa, porque a gente vem dando eu venho dando muitas palestras pelo Brasil desde o advento da lei, né? Fui presencialmente em várias instituições, universidades, e muitas vezes o que eu vejo é que a gente não acredita que a fiscalização vai acontecer, tá? Então, assim, não, mas é a Fiocruz, é um instituto federal, é uma universidade, eles não vão fiscalizar a gente, eles vão fiscalizar a empresa, eles vão fiscalizar quem está fazendo o desenvolvimento tecnológico e comercializando o produto. E não é isso que está acontecendo, né? Está tendo fiscalização nos aeroportos do IBAMA e as instituições, elas estão sendo multadas, e são multas altas, tá? É multa na casa do 1 milhão, tá? Então, isso vem a gente começou a gente revisou todos os nossos processos para que isso não aconteça, inclusive com multa que também a gente soube com surpresa de multa para pesquisador, né? Porque no nosso entendimento, a multa viria apenas para a instituição e não, ela vem para a instituição e ela também está vindo para o CPF do pesquisador, tá? E então, é o que eu falei, assim, é uma questão muito séria para as nossas instituições, porque isso faz a gente ter que tirar dinheiro do orçamento para pagar. Imagina você ter que tirar 1 milhão do orçamento do instituto para pagar uma multa, né?
e do próprio pesquisador, ter que pagar uma multa de 20, 30 mil reais, 10 mil reais, sabe? Fora todo o processo para isso acontecer, né? Porque não é só ir lá e pagar, né? Você tem todo um desgaste emocional, um desgaste pessoal, que é muito sério. Então, assim, a gente vem alertando, assim, todas as palestras que eu tenho dado, eu tenho alertado as instituições para isso, assim, para a gente não se enganar achando que não está tendo fiscalização, porque está na pandemia, não está fiscalizando. Estão sim, e as multas estão sendo emitidas. Muito bem. Regularizar, né? Não dá para achar que vai demorar a fiscalização para pagar para ver a pior decisão, com certeza, né? Aline, como não tem ninguém aqui inscrito, eu vou fazer mais 2 perguntas aí na sequência. Uma está relacionado aí a questão do pesquisador estrangeiro, né, visitante na instituição. Eu acredito que, da agora para frente, isso vai se tornar um pouco mais frequente em função dos parâmetros de avaliação da CAPES, né, qualitativos, né, e a internacionalização é um ponto aí que tem sido um indicador novo aí, que vai se valorizar muito. Esse pesquisador estrangeiro, né, visitante, estando na instituição por um tempo pré-estabelecido, né, ele pode cadastrar no CIGEM pela instituição? Não vejo problema, Carlos, porque ele vai ter vínculo com a instituição. Tá. Né? Então, durante o vínculo dele, eu não vejo problema que ele possa fazer o cadastro no nome dele vinculado à instituição, não. Ok. Então, havendo vínculo, isso é possível. Obrigado. Uma outra questão, com relação a... Isso é muito comum nos institutos federais, né? Projetos de extensão, assim, com um certo viés em pesquisa, né? Por exemplo, um trabalho de coleta, extrativismo, né? Esse é um tipo de projeto sendo mais extensão passível a cadastro? Sim, porque se você vai depois publicar esses resultados, né, se você vai coletar esse material, você vai fazer uma análise dele e depois você vai publicar esses resultados, é atividade de pesquisa. O conceito de pesquisa ele é muito amplo, né? Então, tudo que você faz ali com aquele patrimônio genético com o objetivo de gerar novos conhecimentos está dentro do escopo do que é pesquisa. Então, fica bem alargado. Então, eu sempre falo que, assim, acho que 99,99% do que a gente faz está dentro daquele escopo. Assim, muito difícil você conseguir tirar alguma coisa do que a gente faz que não esteja naquele conceito de pesquisa. Ok. Bom, tem mais algumas perguntas aí, Alvarenga? Eu vou fazer a última pergunta, aproveitando aí, né? Aline, acho que eu fiz uma pergunta similar na sua outra apresentação, mas eu acho importante repetir essa pergunta aqui em relação à repartição de benefícios, né? Porque eu acho que é importante reforçar, até porque o IFTM, ele está com um polo de inovação na Embrapi, dando início, né, às atividades, então o polo já está em franca atividade, buscando parceria com empresas, né? E se você pudesse, assim, reforçar um pouquinho, né, a importância da repartição de benefícios, que pode ser uma oportunidade, talvez, não só para o polo, mas para os pesquisadores, mesmo que não estejam diretamente ligados no polo, uma oportunidade de captação de recursos. Se você pudesse detalhar um pouquinho a importância da repartição de benefícios nesse ângulo. Com certeza. Carlos, eu vou te falar sobre 2 pontos relacionados à repartição de benefícios que eu acho importante a gente observar. Quando a gente está falando de parceria com empresas, né? Você mencionou aí o polo de inovação, é importante observar na negociação com essas empresas a questão da repartição de benefícios, né? Porque às vezes muitas empresas não têm essa clareza que vai ter que repartir benefícios depois que não botar esse produto no mercado.
e isso tem que ser levado em consideração também no momento de negociar aí um desenvolvimento conjunto, um licenciamento, então isso também é importante observar. Sobre a oportunidade, né, de receber recursos da repartição, foi o que eu mencionei, assim, é uma oportunidade para a instituição, né, você receber esses projetos de conservação da biodiversidade, uma transferência de tecnologia, uma capacitação que essas empresas vão fazer como forma de repartir esse benefício para a União. Então, a empresa, ao invés de ela pegar, eu desenvolvi um produto, vamos dar um exemplo assim, a Natura. A Natura desenvolve lá um shampoo que tem patrimônio genético, né? Ela está comercializando. Ela pode pegar 1% da venda líquida dela, colocar no fundo e pronto, repartir o benefício. Mas a gente vê que tem muitas empresas que preferem fazer uma repartição não monetária do que depositar simplesmente no fundo. Então, ela pode pegar esse 75% desse 1% que ela ia depositar no fundo, e ela pode chegar no instituto e falar, olha, vamos fazer um projeto aqui de conservação, quero apoiar esse projeto de conservação aqui da biodiversidade de vocês, ou vamos fazer uma transferência de tecnologia, ou vou fazer uma capacitação aqui no instituto, que ele, com isso, ele vai pagar a repartição de benefícios que ele poderia pagar monetariamente. Então, essa é uma oportunidade que eu vejo boa das ICTs organizarem, né, projetos que estejam relacionados com essa temática e poder fazer esse tipo de repartição com essas empresas para uma forma de a gente conseguir receber recursos aí para o nosso orçamento e utilizar eles nas nossas atividades. Obrigado, Aline. Uma pergunta do Sandro Pires, Alexandrino Barreto. Fique à vontade, Sandro. Nós não estamos te ouvindo, Sandro. O microfone acho que está fechado. Sandro? Você quer escrever, você talvez está sem microfone, você quer escrever a sua pergunta aí? O Carlão, será que ele não perdeu a conexão, não? Provável, viu, Flávio? Aline, enquanto o Sandro entra aí, assim, como a Fiocruz é uma demandante muito frequente, né, do sistema, vocês já tiveram ocorrências de sanções, multas chegando por lá ou não? Já tivemos. Sei. Já tivemos. Então, a gente acabou tendo que remodelar nossos processos, fazer também, reorganizar algumas coisas para minimizar essas questões, né? Porque muitas vezes o que acontece também é a gente ter a formalização do TTM, né, dentro do NIT, o NIT faz esse suporte negociando e formalizando os instrumentos, mas na hora que esse material sai, essa documentação não é anexada junto ao material. Então, quando eu mencionei até a própria questão do courrier, a gente está tendo conhecimento de empresas que o pesquisador chega e fala, olha,
tem que mandar o material aqui junto com esse documento aqui, com TTM, com isso, e o Courrier está falando, não precisa. Não precisa de nada disso. E precisa. E se tiver uma fiscalização, quem vai ser multado vai ser a nossa instituição. Então, às vezes acontece a procura para fazer o TTM, mas o cadastro de remessa não é feito, ou é feito e isso não há juntada dessa documentação para o material seguir. Não adianta fazer o TTM e fazer o cadastro e deixar e estar lá no laboratório. O material tem que ir junto com essa documentação, senão a gente é multado. Sandro, será que voltou já? Enquanto, eu acho que o Sandro caiu mesmo. Enquanto o Sandro retorna aí, né? Vamos torcer para que ele retorne. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Vamos aproveitar. Posso dar uma de carudo aqui agora? Por favor, Flávio. Vamos lá. Deixa eu fazer a seguinte colocação. Vamos supor que uma empresa tem um produto e esse produto já está comercializado. Mas vamos supor que essa empresa desenvolveu esse produto e ela, por alguma razão, sei lá, tem uma série de aspectos que ela não conhece do produto. Então, a empresa um produto destinado, por exemplo, assim, aos animais, tá? Animais domésticos, vamos supor, que é um produto destinado a bovinos, por exemplo, e esse produto existe já, está sendo comercializado, inclusive. Aí essa empresa nos procura e fala assim, olha, eu queria desenvolver um trabalho, né, para a gente fazer algumas investigações para ver se a gente consegue responder algumas dúvidas que a gente tem. Aí, vamos supor, então desenvolvemos lá, planificamos, né, elaboramos um plano de projeto, um plano de trabalho, um projeto, etc. Tal, e aí vamos fazer esse trabalho. Né, vamos supor que é um teste com a empresa, ela quer descobrir uma determinada variável, como é que funciona nesse aspecto esse produto. Aí, vamos supor que essa empresa, por exemplo, chega lá, a gente faz o trabalho, quer dizer, para uma situação dessa, é um produto que existe, está comercializado, tem registro no Ministério da Agricultura, por exemplo, e a gente vai fazer lá com um grupo de bovinos, etc., e essa empresa, por exemplo, vai usar esses resultados comercialmente, sei lá, ela vai mostrar lá, etc. Vamos porque eu que sou o pesquisador, estou envolvido, não vou publicar nada a respeito disso. Né? Há a necessidade de fazer o cadastro para esse projeto de pesquisa? Sim. Sim. Vocês têm que fazer o cadastro, sim, para esse projeto de pesquisa, porque vocês vão estar fazendo uma atividade de pesquisa, vocês vão estar fazendo uma investigação, sim, com vistas no ponto de vista da empresa, um melhoramento do produto que ela já tem. Né? A ideia seria essa. Entendi. E se você, por exemplo, tiver interesse em depois publicar isso ou utilizar esses dados que você vai obter nessa pesquisa em outro projeto seu, então é importante que você tenha esse cadastro, sim. Tá. E vamos supor, se for um caso, por exemplo, de uma empresa que tem já um produto no mercado, consagrado, aí está há 50 anos no mercado, todo mundo conhece, etc., mas aí ela vai fazer uma modificação no produto e que ela considera esse um aspecto inovador no produto, vamos supor, né? Ela está adicionando lá um relaxante muscular, o animal fica mais calminho, sei lá, um chá de cogumelo no meio da mistureba toda. E aí, ou seja, se é um produto que vai ter esse caráter de inovador, muito mais ainda é necessário fazer o cadastramento. Sim. Sim, né? Até porque ela vai ter que depois notificar que ela vai ter um produto acabado, né? E ela vai precisar repartir benefícios com relação a esse produto. Então, e nessa repartição de benefícios, vamos por assim, a empresa está uma multinacional americana, tá se instalando no Brasil, ou se instalou e etc. Tal. E como é que se dá, por exemplo, como é que se dá essa repartição de benefícios? Assim, em termos mais miúdos, mais simplórios. O que significa isso? O lucro que ela tem com o faturamento que ela tem com a venda desse produto, uma parte é entregue para aquele fundo que você comentou, a instituição recebe também, por exemplo, assim, o IFTM
fez esse projeto, né? Tocou para frente esse negócio. Como é que é feito, assim, em termos bem castiços, essa repartição de benefícios? Então, uma coisa é o desenvolvimento conjunto que o Instituto está fazendo com a empresa. Então, por exemplo, uma instituição como o Instituto Federal, como a Fiocruz, o que a gente faz? A gente agora fez um acordo dessa natureza agora no início do ano com uma empresa da área veterinária, tá? Por exemplo. É um desenvolvimento conjunto, tá? Com aquela empresa para o desenvolvimento de um produto. Tá? Então, a gente faz um contrato de desenvolvimento conjunto com essa empresa. Nesse contrato, já há uma previsão de que ela vai produzir e colocar isso no mercado e que ela vai me remunerar um instituto com royalties, que, em geral, é um percentual em cima das vendas líquidas. O que é venda líquida? Venda líquida é o quanto que a empresa ofere com a venda do produto, descontado imposto, descontado algumas taxas, aí eles os descontos, aí você tem o valor da venda líquida. Então, no desenvolvimento conjunto, você negocia, né, a instituição negocia com a empresa esse percentual. Então, olha, você vai me pagar 3% de royalties sobre as vendas líquidas. Então, aí isso tudo tem que estar previsto no contrato, né? Ele vai ter que te mandar relatórios semestrais ou anuais, aí depende da negociação, sim, onde ele vai te dar um relatório de, olha, quanto que vendi, quanto que teve de desconto, qual é o percentual que eu tenho que te pagar, e ele vai ter que te pagar de acordo com o que estiver previsto no contrato. É uma vez por ano, é de 6 em 6 meses, ele vai te remunerar com esse percentual de royalties. Isso é uma coisa, tá? A repartição de benefícios da Lei da Biodiversidade é o que a empresa vai ter que pagar para a União, já que ela está comercializando um produto que tem patrimônio genético, tá? Então, ela vai ter que pagar 1% das vendas líquidas. Que aí ela pode ou pegar esse 1% e colocar nesse fundo, e está pago, ou ela pode fazer essa conta. Quanto dá 1% da minha venda líquida? Deu 100 mil. Eu vou pegar 75%, né? Vou pegar 75 mil e vou procurar o instituto. Vamos fazer aqui um projeto de conservação da biodiversidade? Vamos. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, em vez de eu pagar para o fundo, eu dou aqui nesse projeto e faço a minha repartição não monetária. Entendi. Deu para entender? Deu, ficou legal. Agora, deixa eu só a minha pergunta, ela tem uma origem secreta aí, sabe? Mas é o seguinte, olha só. Por exemplo, está acontecendo isso conosco agora, né? Eu não sou componente da Embrapa, né? Embrapi, não sei como é que fala isso, se é Embrapa ou Embrapi, mas enfim. Né, nós somos procurados por uma empresa, né, que é o caso, ela tem um produto, já existe, está comercializado, etc. Tal. E essa empresa, na verdade, está pleiteando, junto com a Embrapa, financiamento do projeto de um desenvolvimento inovador do produto que ela já tem. E nesse caso, tem dinheiro do governo federal, na verdade, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma parte do projeto, né, que na verdade não começou, a gente está, na verdade, negociando ainda com parceiros, aonde a gente vai fazer esse trabalho e etc. E, por exemplo, nessa situação, por exemplo, o governo federal está pondo dinheiro para o desenvolvimento desse produto. Obviamente vai ter contrapartida da empresa, tem contrapartida do instituto, no caso, é contrapartida não financeira, né, com prestação de serviços, etc. e tal. Por exemplo, isso não importa. Tem que fazer o cadastro do mesmo jeito, mesmo assim que quem está financiando essa pesquisa é o governo federal, e não tem nada, isso não tem, e no caso, vamos por assim, que deu tudo certo, olha, o produto é uma maravilha, né, faz cura coqueluche, beleza. Aí o que acontece? Vamos por assim, como o governo já colocou dinheiro nessa brincadeira, o governo é meio sócio nesse negócio, vamos colocar, lógico que não é, mas, porque esse dinheiro é fundo perdido, mas nesse caso, por exemplo, a repartição de royalties tem reflexo, ou seja, assim, sofre influência, paga menos ou paga mais pelo fato do governo ter entrado com, digamos assim, com recurso para o desenvolvimento do projeto e ter dado certo? Sim, deve, porque
você está tendo um aporte de recursos dentro do projeto que está sendo suportado pelo governo. Aí precisaria ver dentro do regramento do Embrapi se tem alguma salvaguarda com relação a isso, né? Já pré-determinada, que, olha, isso virando um produto, o governo tem direito a tanto, o instituto a tanto, se isso já está previamente definido. Já é definido, mas sim, porque se você também já está aportando, porque em geral, quando é um acordo de desenvolvimento conjunto, empresa e instituto direto, né? Em geral, o aporte de recursos vem da empresa, né? Sim, a gente aporta capital intelectual, a infraestrutura, né? Toda a atividade de pesquisa que é feita. Okay. Então, a gente não aporta dinheiro, né? A gente não aporta recurso financeiro. Então, essa questão do percentual de royalties é determinada mais diretamente. Agora, se tem um aporte do governo, tem que ver se no regramento do Embrapi já está definido isso. Tá certo, é verdade, tá joia. Obrigado, viu? Obrigadão, meu irmão. Valeu, Calão. Valeu, Flávio. A Simone tem mais uma pergunta. Fica à vontade, Simone. Oi, obrigada, Carlos. Aline, por ocasião daquele primeiro cadastro que nós tínhamos um prazo em 2018, tal qual vários colegas, eu fiz o envio dos papéis via coordenação de pesquisa, que à época era a professora Michele, a coordenadora de pesquisa do campus. Ocorre que até hoje eu nunca recebi nada. Eu sei que alguns colegas receberam, na verdade 2. Na época, um colega recebeu e ele não estava em Uberaba. Eu fui ao campus e peguei para ele no escaninho dele, fotografei e mandei, né? Porque a secretária avisou que havia chegado um papel e tal, que era do ministério. E uma colega recebeu em casa, mas eu nunca recebi nada, nem via instituto e nem na minha residência. Como que eu posso fazer? Tem algo que dá para ser feito ou não? Simone, eu sugiro que vocês mande um e-mail para o CIGEM. Tem 2 e-mails que eles atendem, é o cigem@mma.gov.br e o cegem@mma.gov.br, tá? Eu mandaria um e-mail para esses 2 endereços com as informações relacionadas ao seu projeto, né? O que você tiver, se você tem algum código, um número de protocolo, alguma coisa assim, e solicitaria informação para eles sobre a regularização. Perfeito, obrigada, viu? Obrigada, Carlos. Disposição. Só complementando aí, né, a colocação da Simone, nós estamos trabalhando aí, né, na atualização do regulamento, né, uma comissão, nós temos uma comissão institucional, que inclusive o Carlos Alvarenga e o Flávio fazem parte, né, e onde nós estamos estabelecendo fluxos, e nós temos algumas atividades aí para botar em dia agora, né, e aí, Simone, faça contato conosco também, para a gente tentar colaborar aí nessa colocação sua, tá? Ana Carolina quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, Ana Carolina. Ei, Carlos, eu quero que nesse sentido aí que a Simone comentou, eu sou uma das pessoas que recebeu um documento em casa, e eu entrei em contato até com o Fausto, quando eu recebi já era o Fausto na coordenação, e ele também não soube o que dizer, porque eu não entendi se eu tenho que mandar alguma documentação, porque ele fala que eu tenho que informar sobre a forma alternativa de especificação das atividades e dar um link para poder verificar as informações, mas esse link não funciona. E aí ele fala que eu tenho que mandar algumas documentações que estão na planilha, que é uma planilha que eu não faço ideia de onde está também. Eu posso entrar em contato com você também depois para tentar explicar melhor essa situação, ou melhor nesses e-mails que a Aline sugeriu? Assim, eu acho que nós podemos fazer os 2 caminhos aí, né? Você pode entrar em contato conosco, sim, né? Porque o interesse nosso é regularizar a situação institucional aí, referente a esses projetos. E o que nós temos notado, viu, Aline? Uma certa demora, né, na resposta,
quando se atribui aí, né, algumas perguntas feitas ao CIGEM, né? Eu acho que isso deve estar sendo comum, né? Pelo menos a gente tem tido uma certa demora aí, né? Ou até mesmo não tendo, né? A gente faz contato, a gente acaba não tendo, mas isso, hora ou outra, vai regularizar. Né? Oi, Alvarenga. Então, vou fazer um complemento na sua fala, que aí eu acredito que vai de encontro à fala da Simone e da Ana Carolina, né? Essa comissão da qual você comentou, né, que foi constituída, agora deve ter um mês e pouco, mais ou menos, essa comissão, ela foi criada com esse objetivo, onde nós estamos trabalhando uma instrução normativa para poder implementar oficialmente essa questão do CIGEM. Porque, como o tema é complexo, e sendo bem sincero, né, nós não tínhamos argumentos como pró-reitoria para poder dar esse retorno sem criar essa comissão, preparar essa instrução, aí fizemos aí o convite da doutora Aline. Então, ou seja, nós estamos nos munindo aqui de informações para poder essa comissão entregar, que já vamos colocar, acredito que até o final de junho, se Deus quiser, nós vamos estar fechando essa instrução normativa, e a partir daí vai ter uma comissão permanente que vai estar tratando todas essas questões do CIGEM junto ao NIT, que vai estar fazendo o cadastro, que seria essa planilha. Então, nós estamos em fase de regularização e não, de uma certa forma, acabamos não dando o retorno no sentido de que não tínhamos, tivemos que buscar essas soluções aí, as quais a gente relatou agora, ok? Ana, eu acho que você tem que, acho que seria bom você encaminhar, então, para a área competente, né, no Instituto, acho que é o NIT, para que eles possam verificar, porque primeiro verificar se você ainda está no prazo para responder, né, isso que foi solicitado, porque, em geral, essas comunicações têm um prazo, e aí, se tiver, verificar o que eles estão solicitando, mas se o seu caso era um caso de regularização, né, de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, que foi realizado até 16 de novembro de 2015, se por algum acaso você tiver perdido esse prazo, você pode fazer essa regularização agora através do cadastro no CIGEM, como eu expliquei na apresentação, tá? Tá ok, muito obrigada. Nada. O Sandro, será que voltou? Sandro, você está por aí? Carlão, liga lá na casa dele, vai ver que ele teve um infarto e não está sabendo, entendeu? Eu acho que ele passou mal com as notícias. Pois é. Todo mundo está tomando um remedinho aqui para acalmar o nervo. Mas depois da pergunta dele que não veio, foi bom que surgiu mais umas 10. Verdade. O Carlão, o Alvarenga sempre positivo, né? Eita, não. Ela tá morto lá, duro, esticado, mas ainda bem, veio 10 perguntas depois. Pessoal, perguntas para a Aline, por favor, façam. Elas vão surgir muito ainda, viu? Infelizmente, elas Bom, vão surgir muito. Eu faço o compromisso aqui com o Sandro aqui de encaminhar a pergunta e depois peço a gentileza aí da Aline, se puder responder, daí a gente encaminha para ele. Né? Alguém quer fazer algum comentário a mais aí? Fica à vontade. Senão, nós estaremos encerrando essa sessão aqui. Podemos assim? Ninguém? Bom, Aline, mais uma vez, eu agradeço por demais, né, esse tempo que você esteve aqui conosco, esclarecendo dúvidas, né, nossas da Pró-Reitoria, dos pesquisadores, né, eu vejo que esse trabalho feito por você, pela Fiocruz, né, assim, prova de que investir em pesquisa, inovação, é o melhor caminho aí, né, para agregar a qualidade de vida das pessoas, né, desenvolvimento social, econômico, né. Então, eu agradeço,
Nós, por meio do Polo aí de Inovação, a equipe do Polo diretiva está numa reunião com uma empresa, com certeza, né, pelo seu relato aí da empresa que te procurou, nós vamos fazer contato via o Polo de Inovação, né, para tê-los como parceiro. E assim, pretendemos num próximo momento aí, né, a hora que essa pandemia cair por terra, né, ou diminuir, né, tê-la aqui presencialmente aqui no Instituto, né, para estar colaborando conosco aí. Então, agradeço muito, tá, a sua presença aqui. Muito obrigado. Passo a palavra para você. Eu aqui agradeço, Carlos, mais uma vez o convite, a oportunidade da gente discutir esse tema, né, que é tão relevante, que eu sei que tanto preocupa, né, a pesquisa que está sendo realizada nas nossas instituições, né, e todas as consequências que elas podem trazer para a gente. Queria agradecer e ficar, eu estou à disposição, né? Espero que realmente, quando passar tudo isso, a gente possa se encontrar. Eu adoro Minas, adoro a comida mineira. Então, se eu não fosse carioca, eu queria ser mineira. Então, para mim vai ser uma honra ir até aí, conhecer o Instituto e conhecer todos vocês. Nós que agradecemos. O Helder, ele pede para abrir as câmeras, né, para tirar foto, é isso?